alunos! Como vocês estão? Estamos muito felizes em estar conectados com vocês através da TV e será muito divertido e vamos aprender muitas coisas juntos. Eu sou a professora Jéssica de Matemática e hoje teremos uma aula para aprendermos a ler e interpretar gráficos. Vocês por um acaso sabem o que é isso? Imaginam como faremos isso? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Mas antes de iniciarmos, algumas informações para os professores e professoras que nos acompanham. Essa aula é do 4º ano do Fundamental, anos iniciais. Ela trabalha a habilidade que fala sobre analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos, de colunas ou pictórios, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese da sua análise. A unidade temática é probabilidade estatística e o objeto de conhecimento é a leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e gráficos pictórios. Mas, pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do celular para este QR Code que aparece na tela para acessar a lista de presença, ok? Apresentações feitas? Agora sim, turma, vamos lá? Bom, pessoal, eu falei com vocês que hoje vamos aprender a ler e interpretar gráficos de barras. Mas primeiro eu tenho uma pergunta para vocês. Por um acaso, vocês sabem o que são gráficos? Os gráficos, eles estão presentes em muitos lugares ao nosso redor, como em jornais, revistas, na televisão, na internet e em muitos outros lugares. Eles são utilizados para demonstrar de uma forma mais rápida e fácil uma situação que envolve números. Por exemplo, podemos demonstrar a quantidade de pessoas que gostam de um determinado doce, a nota dos estudantes numa prova de matemática, o número de alunos por uma turma. Podemos demonstrar também o percentual de votos de candidatos de uma eleição comunitária, de prefeito e até presidente. Podemos demonstrar o consumo mensal de água, de energia elétrica de uma família. E podemos também mostrar o percentual de vacinados por Covid no Brasil. E entre muitas outras situações. Um gráfico ele é composto por alguns elementos. O primeiro é o título, que ele vem com frases curtas com a palavra-chave do assunto que vai ser apresentado no gráfico. Depois nós temos a fonte, que ela é uma parte importante para dar credibilidade ao gráfico, ou seja, falar de onde vêm os dados que estão no gráfico. Depois nós temos os números, que são os valores que vão ser essenciais para a comparação dos fatos. E eles são organizados em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E podem apontar quantidades, períodos, meses, semestres e anos. Nós temos os eixos, e os eixos eles são utilizados para medir e categorizar os dados. O eixo vertical, que é também conhecido como o eixo dos valores, ou eixo Y, e o eixo horizontal, que ele é também conhecido como um eixo de categorias, ou eixo X. Como, por exemplo, nesse gráfico da imagem, nós temos a quantidade de enfeites de Natal vendidos por uma loja. No eixo X, nós temos os tipos de enfeites. E no eixo Y, nós temos a quantidade de enfeites vendidos. Depois, nós temos as legendas, que é um pequeno resumo das informações analisadas no gráfico. Elas podem ser colocadas em qualquer parte e vão destacar cores. Existem diversos tipos de gráficos que vão ser utilizados conforme os dados que serão coletados e conforme eles serão ilustrados. Por esse motivo, nem todos os gráficos vão ser adequados para representar algumas situações. Alguns dos gráficos são o gráfico de coluna, o gráfico de barra, o gráfico de pizza, o gráfico de linhas, temos os gráficos de área e o em rede. Mas hoje, em especial, nós vamos conhecer melhor o gráfico de barras. O gráfico de barras,
ele é também às vezes chamado de gráfico de colunas. Os dados eles são colocados na posição vertical e as categorias qualitativas na horizontal. E as categorias qualitativas, elas são aquelas que vão representar uma classificação, como meses do ano, cores do cabelo, homem, mulher, e no caso do gráfico na tela, os tipos de doces. Mas vale destacar que gráfico em colunas, as colunas ficam na vertical. E no gráfico de barras, as colunas ficam na horizontal. Por exemplo, como nós temos uma loja de doce que fez um gráfico de quantidade de doces mais vendidas. Os gráficos de colunas, eles são úteis para mostrar as alterações dos dados durante um período, ou ilustrar uma comparação entre itens. Nos gráficos de colunas, as categorias, elas normalmente são organizadas ao longo do eixo horizontal, e as quantidades e os valores no eixo vertical. Através do gráfico, nós conseguimos interpretar o que aconteceu, por exemplo, com essa loja de doce. Quais foram os doces mais vendidos? E nós podemos observar que os tipos de doce mais vendidos foram o chiclete e a bala. Através da observação de um gráfico, nós podemos responder diferentes perguntas. Quer ver como? Então vem comigo. Observe o gráfico na tela. E depois nós vamos responder algumas perguntas, ok? A mãe de Juca adora comprar enfeites de Natal. E o gráfico na tela mostra pra gente a quantidade de enfeites de Natal que ela comprou por ano durante 5 anos. Agora que você observou o gráfico, vamos responder algumas perguntas? Quantos enfeites foram comprados no terceiro ano? Em que ano foram comprados o menor número de enfeites? Qual o total de enfeites comprados no primeiro e no quinto ano? E em que ano foi comprado mais enfeites? Vou dar um tempo para vocês responderem. Agora vamos conferir as nossas respostas? O número de enfeites vendidos no terceiro ano foi de 50 enfeites. O ano em que teve o menor número de enfeites foi o primeiro, pois ele apresenta a menor coluna do gráfico. O total de enfeites vendidos no primeiro ano foi de 25. E no quinto ano foi de 75. Ou seja, foram vendidos um total de 100 enfeites nesses 2 anos. E por fim, o ano em que mais foi vendido enfeites foi o quarto ano. E pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela para acessar a lista de presença, ok? E aí, foi difícil responder? Eu espero que não. Nós podemos observar que quando precisamos responder em que ano vendeu mais, nós devemos observar a coluna mais alta do gráfico. E para o menor, devemos observar a coluna mais baixa do gráfico, já que quando precisamos responder, nós devemos observar a informação fornecida pelo eixo vertical, como quando respondemos a quantidade de vendas de enfeites no terceiro ano. Agora vamos praticar? Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre os lanches preferidos pelos estudantes. E os dados foram organizados no gráfico na tela. Observe e depois me ajude a responder algumas perguntas. Agora que você observou, vamos responder as perguntas? Sabendo que todos os estudantes da escola participaram da pesquisa, responda. Qual é o alimento preferido pelos alunos? Quantos alunos preferem este alimento? Depois, qual o alimento menos votado?
quantos alunos votaram neste alimento. Depois, qual o segundo alimento menos votado? E quantos alunos estudam nessa escola? Vou dar um tempo para vocês responderem. Vamos conferir as nossas respostas? Para descobrir o alimento preferido dos alunos, vamos observar a coluna que se encontra mais alta no gráfico. E nesse caso, podemos ver que é a da pizza. E para saber quantos alunos preferem ela, nós vamos olhar no eixo vertical e vamos descobrir a quantidade de alunos. E observando, descobrimos que são 100 alunos. Agora, para o alimento menos votado, nós vamos buscar a menor coluna do gráfico. E quando observamos, nós descobrimos que é a maçã. E para saber a quantidade, novamente nós vamos no eixo vertical e descobrimos que 20 alunos preferem a maçã. Agora, para descobrirmos o segundo alimento menos votado, nós vamos buscar no gráfico a coluna que é maior que a maçã, mas menor que os outros. E vamos descobrir que é a da coxinha. E por fim, para responder a última pergunta, nós vamos somar a quantidade de alunos que responderam que gostam de cada lanche. E somando, vamos descobrir que a escola tem no total 270 alunos. Agora, o gráfico de barras ele também pode ser representado na horizontal, como você pode ver no gráfico na tela, onde o gráfico mostra o número de estudantes que gostam de matemática em 4 diferentes escolas. Perceba que nesse gráfico o número de alunos ele vem ilustrado na horizontal. E na vertical nós temos o nome de cada escola. Agora, o gráfico de barras ele pode também trazer mais de uma informação. Por exemplo, em uma cidade foi realizada uma pesquisa com homens e mulheres para descobrir qual o feriado preferido de cada pessoa. E o resultado foi ilustrado em um gráfico, veja. No gráfico, temos na horizontal os feriados. E na vertical, nós temos a quantidade de pessoas que gostam de determinado feriado. O que podemos perceber é que nesse gráfico, a quantidade de pessoas está dividida em homens e mulheres. E se precisarmos responder a quantidade total de pessoas que, por exemplo, gostam do Natal, nós deveremos somar a quantidade de homens e mulheres que gostam do Natal, ok? Agora vamos praticar? O gráfico seguinte mostra as classificações de estudantes do 4º ano de uma escola em Ciências e Matemática durante 3 meses. Observe o gráfico e me ajude a responder. Em que mês foi registrada a classificação mais alta em ciências? Em que mês foi registrada a classificação mais alta em matemática? E em que mês que houve a maior diferença entre os classificados em ciências e matemática? Vou dar um tempo para vocês responderem. Conferir a resposta? O mês que teve a maior classificação de ciências foi em março, já que nesse mês nós temos a maior coluna de ciências. Já o mês que teve a maior classificação de matemática é o de maio, já que nesse mês nós temos a maior coluna de matemática. E para descobrir em que mês que tivemos a maior diferença entre os classificados de ciência e matemática,
nós vamos pegar a quantidade de pessoas que se classificaram em ciências em cada mês e vamos subtrair a quantidade de pessoas que se classificaram em matemática. E nós vamos descobrir que a maior diferença foi no mês de abril. Pessoal, a nossa aula está terminando e aprendemos que os gráficos eles são utilizados para demonstrar de uma forma mais rápida e fácil uma situação envolvendo números. Descobrimos que um gráfico ele é composto por alguns elementos, como o título, fonte, números, eixos e legendas. E descobrimos que existem diversos tipos de gráficos. Aprendemos também que o gráfico de barras ele é utilizado para representar os resultados de algo. Aprendemos que a altura de cada coluna está associada a um valor. Aprendemos que, através da comparação das colunas, nós podemos chegar a algumas conclusões sobre as informações dadas pelo gráfico, ok? E, pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela para acessar a lista de presença, tá bom? Agora, que tal você treinar esse conhecimento que você aprendeu? Busque situações no seu dia a dia onde você teve contato com o gráfico de barras e anote para o que ele estava representando. A nossa aula está terminando. Até uma próxima! E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!